Olá, colega. O meu nome é Cristina Maia e faço parte da equipa de autores do novo projeto Vamos à História. O principal objetivo do nosso trabalho é que o manual escolar e os recursos associados que concebemos proporcionem, de facto, um apoio efetivo ao trabalho com os alunos, nomeadamente na dinamização do espaço de sala de aula. Ora, para dar uma ideia mais concreta do potencial do nosso projeto, tantas vezes por nós testado em sala de aula, decidimos fazer uma pequena demonstração. Valendo-nos da nossa própria experiência enquanto professores, gravamos uma aula em que, com base no novo manual e nos recursos que compõem o nosso projeto Vamos à História, abordamos o tema O que é ser muçulmano, inserido no subdomínio 3.2, O mundo muçulmano em expansão. Gostaríamos muito que apreciasse esta proposta e, se for do seu agrado, pode exibir o vídeo em parte ou na totalidade na sala de aula. Acredite que seria um enorme privilégio para mim sentir-me como convidada para a sua aula. Muito obrigada pela confiança. Bom dia! O sumário da aula de hoje é a gênese e a expansão do islamismo. Hoje vamos começar a estudar um novo subdomínio, o subdomínio 3.2, que se designa o mundo muçulmano em expansão. E para começar a nossa aula, vamos visualizar a animação da abertura do subdomínio 3.2. Salam aleikum, meus amigos, que a paz esteja sobre vós. Sou muçulmano e vivo em Granada, no Palácio de Alhambra. Em nome de Alá, conquistamos um império imenso, que se estende desde a Índia até aqui, à Península Ibérica. Um império que tu, como guerreiro, ajudaste a criar. Seguimos o livro sagrado do Corão e os ensinamentos do profeta Maomé. Temos uma economia urbana, comercial e monetária. Todo o mundo cristão tem inveja de nós. Temos uma cultura muito avançada e desenvolvemos bastante as ciências como a medicina e a química. A nossa arte é belíssima e usamos até a caligrafia como motivo artístico. Todos os cristãos que nos visitam ficam maravilhados com a nossa arquitetura. Trouxemos para este território frutas e legumes, técnicas de irrigação, a bússola e o astrolábio. Mas também vos demos os números e as palavras que agora utilizam todos os dias. Impressionados? Claro que estão! Continuem a vossa visita pelo mundo muçulmano. Eu despeço-me porque está na hora de uma das minhas orações diárias. Em nome de Alá, o Clemente, o Misericordioso, despeço-me. Oxalá nos encontremos em breve. Depois de termos visualizado a animação, que personagens é que identificaram? Que objetos se relacionam com as personagens? Como estão vestidas essas personagens? Por que é que será que o livro é muito importante para a personagem? Então vamos conhecer a origem desta religião e da civilização onde ela nasceu e se desenvolveu, e que possui até aos dias de hoje traços culturais próprios. Agora pedia-vos que abrissem o manual nas páginas 118 e 119, para analisarmos a página de abertura do subdomínio. Primeiro vamos analisar o mapa que se encontra na vossa página do lado esquerdo, no canto superior, e depois a barra cronológica que se encontra na parte inferior da vossa página do lado direito. Comecemos então pelo mapa. Este mapa retrata-nos a expansão do mundo muçulmano. Aluno número 1. Tenham atenção à legenda do mapa. Vamos procurar o significado das cores. Então, de que cores estão representados os territórios do Islão à data da morte de Maomé? Onde se localizam? De que cor está representado no mapa a expansão máxima do mundo árabe? Então, quais foram os continentes e até onde os muçulmanos chegaram durante os séculos VII e VIII? E já agora, para onde é que os muçulmanos entraram quando chegaram à Península Ibérica? Centremo-nos agora na barra cronológica. Número 2. Quantos séculos durou a expansão muçulmana? Iniciou-se em que século?
Passemos agora à leitura da adivinha e pedia ao número 7 se pode ler essa adivinha. Depois de lermos a adivinha, vamos fazer uma espécie de cartão de cidadão da personagem. Onde e quando é que esta pessoa terá vivido? Como terá sido a sua vida? Número 16. Que resposta dás à adivinha? Conseguimos então perceber que os muçulmanos são originários da Península Arábica e realizaram uma expansão territorial para a Europa, Ásia e Norte da África. Essa expansão iniciou-se no século VII. Vocês já falaram de muçulmanos no 5º ano. Quem se recorda? O que é um muçulmano? Como se chama a sua religião? Qual é a palavra árabe que significa Deus? Vamos agora conhecer melhor o início desta religião. Depois de termos analisado as páginas de abertura do subdomínio, peço-vos que avancem para as páginas 120 e 121. E para começarmos a lição, vamos visualizar um vídeo sobre o Corão. Em nome de Alá, o Clemente, o Misericordioso, todo louvor cabe a Alá, Senhor de todos os mundos. O Clemente, o Misericordioso, patrono do dia do juízo. A ti só adoramos e a ti só imploramos auxílio. Al-Fatiha 1:5. Ó vós que credes, o jejum é-vos prescrito assim como foi prescrito para aqueles antes de vós, para que assim possais chegar a ser justos. Al-Baqarah 184. Corão. Agora que visualizaste o vídeo, onde ouviste um excerto do Corão, vais entrar na nova lição. O que é que entendeste sobre o islamismo? É uma religião monoteísta? Porquê? Que princípios do islamismo estão patentes no excerto do Corão que ouviste? A nossa questão desafio da aula de hoje é: o que é ser muçulmano? Para nos ajudar a responder a esta questão, vamos visualizar parte de um vídeo sobre o islamismo. O islamismo surgiu no início do século VII, em Meca, na Península Arábica, uma região bastante diversificada e pobre. E foi fundado por Maomé, o profeta do islamismo, que começou a pregar uma nova mensagem de Deus. Bem aceito pelos pobres, Maomé foi perseguido por mercadores ricos e foi forçado a fugir de Meca para Medina, juntamente com os seus fiéis. Mais tarde, Maomé regressa a Meca, que é considerada a cidade santa do islamismo. Os crentes no islamismo chamam-se muçulmanos e acreditam num só Deus, Alá. O Corão, ou Alcorão, é o seu livro sagrado, que reúne os princípios religiosos do islamismo. O islamismo tem 5 princípios fundamentais: a fé num Deus único, Alá, e no seu profeta, Maomé; a oração 5 vezes por dia, com o rosto virado para Meca; a caridade para com os pobres e necessitados, com o pagamento do zakat, a esmola; observar o jejum durante o mês do Ramadão, período que varia de ano para ano; fazer uma peregrinação a Meca pelo menos uma vez na vida. O islamismo é uma das religiões mais importantes atualmente, com cerca de 1,3 mil milhões de fiéis a nível mundial. Depois de visualizarmos o vídeo, então, quem é o profeta do islamismo? Por que terá fugido de Meca para Medina? Qual é a cidade santa do islamismo? Quem são os muçulmanos? Em suma, já percebemos que o islamismo nasce no início do século VII, na cidade de Meca, que é a cidade santa para os muçulmanos. O seu profeta é Maomé, que fugiu de Meca para Medina, porque foi perseguido por mercadores ricos devido à mensagem de Deus.
Os muçulmanos são os crentes do islamismo, ou seja, acreditam num só Deus, Alá, e o seu profeta é Maomé. Vamos agora compreender quais são os pilares do Islão. Para isso, vamos ler e interpretar a F1 da página 120 do manual. Número 6. Podes ler o texto de cor azul? Como se chama o livro sagrado do Islão? Número 21. Lê as legendas das imagens e o texto a verde. Como se preparavam os muçulmanos para entrar no templo? Estamos aqui em jeito de conclusão, o resultado da análise de algumas das fontes da F1, ou seja, as respostas às questões levantadas. Número 3. Lê os restantes textos da F1. Quais são alguns dos princípios do islamismo mencionados nas fontes? E, novamente, estamos aqui em jeito de conclusão, o resultado da análise das restantes fontes da F1, ou seja, as respostas às questões levantadas, que poderão mesmo restar no vosso caderno diário. Em conclusão, já compreendemos que o livro sagrado do Islão é o Corão, ou Alcorão, que os muçulmanos, para entrarem num templo, lavam muito bem as mãos, os pés e a cara, como vimos na imagem da F1, e que os 5 pilares do Islão são fé em Deus, Alá, jejuar no Ramadão, ir em peregrinação a Meca uma vez na vida, dar esmola aos pobres. Estes são os princípios que caracterizam um muçulmano. Passemos agora para a página 121 e o número 15 vai ler a legenda da F2. No mundo muçulmano, quem são os chefes políticos? Quem será a personagem que está sentada no cadeirão? Então, o que será um califa? Novamente, registramos aqui, em jeito de conclusão, o resultado da análise da F2, ou seja, a resposta à questão levantada, que, mais uma vez, poderá ficar aqui para vosso registro no caderno diário. Os califas, para além de governantes, chefes políticos, são líderes religiosos no território que governam. E como líderes religiosos e políticos, iniciam a expansão territorial, como vimos no mapa inicial da abertura do subdomínio, com o objetivo de expandir a fé islâmica e, ao mesmo tempo, controlarem territórios mais férteis e as principais rotas de comércio. Ora, agora vamos visualizar um vídeo sobre o islamismo na atualidade. O islamismo nasceu no ano de 612, quando Maomé começou a pregar uma nova mensagem de Deus aos homens. Esta religião surgiu na Península Arábica, habitada por povos com características muito diversas, conhecidos como árabes. Por ter surgido neste espaço, os crentes no islamismo são muitas vezes designados por árabes, o que é incorreto. Os crentes no islamismo chamam-se muçulmanos. Embora existam grupos minoritários de muçulmanos que promovem a expansão do islamismo, recorrendo à violência e ao terrorismo, os chamados radicais islâmicos, o islamismo defende o apoio dos mais necessitados e a maioria dos muçulmanos propõe atualmente uma mensagem de tolerância. Estima-se que o islamismo seja atualmente a segunda religião com mais crentes a nível mundial, com cerca de 1,3 mil milhões de fiéis. Integra pessoas de várias regiões do globo, sendo a religião com mais crentes em todo o norte de África, Península Arábica e no Próximo e Médio Oriente, e em países como a Somália, Indonésia e a Malásia. Estima-se que em Portugal existam já mais de 30 mil muçulmanos, o que os torna numa comunidade bastante representativa no nosso país. Tendo já construído várias mesquitas
e outros locais de culto espalhados por todo o território nacional. A religião muçulmana tornou-se assim, a partir de Maomé e até aos nossos dias, numa das principais religiões a nível mundial. Então, para explorarmos a informação do vídeo, há algumas questões. Qual é a mensagem mais importante do islamismo nos dias de hoje? Em que regiões do mundo o islamismo tem mais crentes? E em Portugal, qual é o número estimado de muçulmanos? Será que a maior parte dos muçulmanos são radicais? Tens conhecimento de notícias de perseguição à comunidade muçulmana? De restrição de direitos? Consideras que muçulmanos e cristãos se entendem melhor hoje do que no passado? Concluímos então que o islamismo é uma religião de tolerância e que hoje em dia é a segunda religião do mundo com mais crentes. No entanto, também existem radicais islâmicos. Assim, as relações entre cristãos e muçulmanos nem sempre foram pacíficas. Existiram momentos de tolerância e de troca cultural, mas também existiram momentos de conflitos, como ainda hoje existem, quando assistimos a atentados terroristas organizados por radicais islâmicos. Vamos agora passar à leitura da rúbrica Ser Historiador Top e vou pedir ao número 3 se a pode ler. Proponho que cada aluno escreva no caderno a razão que considera mais relevante para a expansão islâmica, de acordo com o conteúdo do texto informativo, e justifique a sua opção. Dou-vos 5 minutos para a tarefa. De seguida, vamos analisar a variedade das vossas respostas e ler as respectivas justificações. Ora, vamos lá ouvir então as vossas respostas. Assim concluímos que o desejo de difundir aquilo que consideravam a verdadeira mensagem de Deus foi o fator mais relevante para a expansão islâmica. Para terminar a aula de hoje, têm novamente 5 minutos para responder à proposta de síntese da aula, que se encontra na página 121, no canto inferior direito, onde diz para sintetizar a lição. Peço que 3 alunos leiam as suas respostas à questão. E, finalmente, registramos aqui, em jeito de conclusão, o resultado da resposta ao para sintetizar a lição, que podem mesmo registar no vosso caderno diário. Vamos agora ver o vídeo resumo da lição 24. Depois, sempre que quiserem, podem vê-lo novamente em casa. Gênese e expansão do islamismo? Já te explico. Maomé nasceu em Meca no século VI. Foi o fundador de uma nova religião monoteísta, o islamismo. Maomé acredita ter sido incumbido por Deus para espalhar a sua palavra. Os muçulmanos reconhecem Deus por Alá. E o seu livro sagrado é o Alcorão. Nele estão contidos os seguintes princípios da religião: dar esmola aos pobres, jejuar no Ramadão, fé em Deus, Alá, defender e expandir o Islão, ir em peregrinação a Meca pelo menos uma vez na vida e orar 5 vezes por dia voltado para Meca. Nos séculos VII e VIII, os muçulmanos construíram um império que ia desde o rio Indo à Península Ibérica e incluía o norte de África e o Médio Oriente. As razões que conduziram a essa expansão foram a capacidade de luta do exército muçulmano, a busca de terras férteis, a vontade de difundir o islamismo através da chamada Guerra Santa e o desejo de controlo de rotas comerciais no Oriente e Ocidente. Ah, já percebi.
Para TPC, devem realizar o TPC com História, da lição 24, que se encontra no vosso caderno de atividades. É um TPC muito rápido de fazer. Também lembro que devem realizar a ficha lição 24 do GPS do aluno, do vosso caderno de atividades, que é uma excelente forma de se prepararem para o vosso estudo e avaliação, porque contém questões relacionadas com esta lição 24 do manual, onde vão analisar as fontes, trabalhar o texto informativo, fazer a questão-lição e ainda o esquema da lição. Para terminar, podes ainda fazer a tua autoavaliação nesta ficha lição. Obrigada e bom trabalho!